Olá, mames! A minha entrevistada é a Kelly, jornalista e empresária, mãe do Joel e do Israel. Uma história linda de viver, acompanha aqui com a gente. Que história linda, corajosa, porque tu fizeste uma escolha, né? E eu achei a tua escolha corajosa, porque tu poderia ter optado pela primeira opção. Sim, sim. Conta pra gente, então, essa história. Sim. Bom, eu já estava casada há mais de 10 anos, né? E daí, como plano de vida, eu já tinha decidido que eu teria filhos mais tarde, né? Junto com meu ex-marido. E daí, quando a gente foi fazer a investigação, porque eu nem engravidava, a gente encontrou questões que não tinham muito como se resolver sem a FIV, né? E a gente tinha já o plano de ter um filho adotivo, no mínimo, né? A gente tinha essa ideia de que teria um filho gerado por nós e o outro adotado. Foi que a gente se encaixou no que o destino nos colocou, né? Então a gente acabou decidindo por adotar 2 crianças, o perfil era aberto, né? Poderiam ser 2 meninas, 2 meninos ou um casalzinho. E a gente optou nesse período também em adotar crianças maiores, né? Então é algo que se chama de adoção tardia, né? A gente leu bastante a respeito e entendeu que para nós, né, como escolha, existiam mais prós do que contras, né? Então, depois de 9 meses de habilitação na justiça, percorrendo todo o processo legal, a gente se habilitou e 3 meses depois eles chegaram. E foi muito rápido. Eu achava que eu ia ficar na fila 2, 3 anos. E quando eu vi, assim, no início de janeiro de 2015, eu acho que tipo do dia 8 pro dia 25, eu tive que montar quarto, roupa, brinquedo. Foi assim uma gincana, né? Praticamente gêmeos os meninos, sim, né? Sim, chegaram os 2 juntos, né? Ano Então, e pouquinho de 1 ano e diferença. 3 meses de diferença. Então, foram aquelas crianças que ainda não tinham uma super autonomia. Eles chegaram com 13 e 4 anos, não sei se eu já disse isso. E a gente tinha que dar aquela atenção muito intensa nessa fase inicial para que eles se sentissem seguros, né? E Kelly, em nenhum momento vocês cogitaram sim a possibilidade de fazer uma fertilização? Não, porque aí é uma coisa legal, né? Que nem tu falou a questão da coragem, né? Pra mim foi natural adotar, eu não tive momento nenhum que eu não tivesse coragem de fazer isso. Assim como para as mulheres que fazem uma FIV, eu acho elas muito mais corajosas que eu. Sim. Eu não teria tolerância, então acabou sendo uma escolha minha. Entende? De entender que a FIV estava além da minha capacidade emocional. Então, assim como as mulheres que falam não teria coragem de adotar, eu respeito brutalmente. Porque literalmente na vida a gente tem que peitar o que a gente consegue. Não tem que querer tudo ou achar que pode tudo. Então, para mim foi natural esse caminho. Porque a FIV seria um sofrimento para mim muito maior. Assim como para muitas mulheres não querem deixar de fazer a FIV porque a adoção seria uma coisa difícil para elas. Então, cada um com as suas escolhas e sempre todo mundo respeitando é o canal, né? Com certeza. E me conta uma coisa, a chegada dos meninos em casa, como é que foi isso pra vocês? Casal, família, uma família, né? Sim, primeiro a gente se programou para fazer isso de forma gradual, né? A justiça faz com que a gente visite o abrigo onde eles estavam, então a gente ficava só com eles. Aquela lenda urbana de tu entrar num lugar e um monte de criança te assediar, isso não existe mais, né? Seria inclusive muito cruel, né? Então a gente se reuniu com eles, né, numa salinha cheia de brinquedos, foi um momento muito mágico. E Foi o primeiro contato. Primeiro contato, tá? O que tu sentiu quando tu viu meu aquelas Deus do céu, crianças? Tu já sentiu teus filhos? Eu não tenho explicação, era Deve ser mágico, muito louco, mágico, assim. O calor daquele momento, eles dentro ali querendo nos abraçar, nos ter, pertencer, né? Eu não gosto nem de falar, dá vontade de chorar. Fico emocionada, é muito lindo. Isso, e a partir daquele primeiro encontro, a gente foi aumentando o número de horas que a gente estava com eles até uma quinta-feira, antes de um feriado. Naquela mesma semana, foi uma questão de dias, a psicóloga da casa de acolhimento da SOS Casas de Acolhida, ela olhou pra mim e falou: eles já estão prontos pra ir. Daí eu, o quê? E eu lembro que o meu ex-marido falou: bah, vamos levar então, né? É isso aí, vamos pegar o touro pelo chifre. E daí eles já foram pra casa naquele dia com nós, desde então. É isso aí. E daí começou toda uma nova história enquanto família, né? é. Porque eles já eram grandinhos, então tu já acolheu esses meninos, eles viraram teus. Sim.
já educando eles. Não é já. um bebezinho que tu só Vai dá. devagarinho, Exatamente. Né? Não, a gente foi passo a passo apresentando a família também, né? Minha família é muito numerosa, então primeiro ficamos só nós 4, depois veio meu irmão e a minha cunhada, depois vieram meus pais, Isso é importante, depois todo veio a minha ex-sogra, e assim a gente foi apresentando a família. Eu lembro que naquele ano, só lá pela Páscoa, eles foram conhecer mais tios e tias, tipo tios-avós, tias-avós, e devagar foram entendendo o tamanho da família. E eu lembro que no perfil psicológico deles, do fórum, né, estava escrito que eles queriam ter avós. Era uma demanda deles. E vocês não têm noção. Eles são muito grudados com meus pais e com a minha sogra. Eles são assim, ó, apaixonados. Era um sonho deles, era ter avós. Que amor. E que coisa maravilhosa de tu ter conseguido irmãos, né? De não ter separado os irmãos, eu acho isso hoje, tão... assim, essa questão de separar, Eles estão tendo, mas eles estão tendo mais cuidados com isso. Eu não acho que é só isso, assim, atualmente quando é uma família muito numerosa, a justiça busca adotantes que vivem próximo. Então, assim, às vezes uma família pega 3, a outra 2 e o convívio é semanal. É difícil realmente tu entender que uma família vai ter a disposição emocional e financeira para pegar 5 crianças, né? Mas ao mesmo tempo separar é cruel por vários aspectos, porque o vínculo que eles têm é muito forte. É como eu sempre digo, eu ter escolhido adotar 2 irmãos é que eu escolhi que eles já tivessem toda uma parceria emocional e espiritual entre eles, né? Então, assim, eu sei que a família que fica são os irmãos, né? Os pais vão antes, né? Então era muito importante que eles tivessem essa irmandade. Mas para a justiça, 2 crianças que têm um vínculo muito forte estabelecido dentro do abrigo também são consideradas irmãs. Muitas vezes, é raro isso acontecer, mas sim. É que o vínculo é formado, assim como o vínculo que a gente está formando de amor, né? Que é uma construção diária, né? E às vezes as pessoas também têm aquela loucura de dizer, meu Deus, não botaram fogo na casa, não foram violentos com vocês, sei lá, não fizeram bagunça, não testaram limites. Parece história, parece que eu tô falando mentira, entende? Parece que eu tô mentindo, mas não. Que meio novela isso também. Fica parecendo papo pra boi dormir, mas eu não tive esse tipo de contratempo. A gente encaixou como um Tetris, não tem explicação. Quer dizer, tem, mas daí depende da criança de cada um. Eu acho que tem todos aqueles perrengues normais que tu passa com o filho, que tu tem que educar, tu tem que dar limite. Dizer não. Dizer não, né? Porque é muito melhor o teu não do que o não da rua, né? O teu não é com amor, né? E na rua é dureza, não tem refresco na rua, né? E dizer não dá um trabalhão. Né? E assim, muitas vezes eu tive que cuidar para eu não ser excessivamente permissiva, porque tu fica colocando na bandeja ali, né, a questão do abandono é a história deles, e tu fica com pena, e daí tu tem que entender, não, a melhor coisa que eu posso fazer na vida deles é tirar deles essa pecha, né, tirar deles esse peso. Eu não terei pena. Todo mundo tem história difícil em algum momento da sua vida. Eles vieram com a deles. Isso pertence a eles e eu farei o meu melhor. Mas se eu tratar com pena, eu vou mexer na autoestima deles e eu não vou construir homens fortes. Com certeza. Então, assim, meu projeto com eles é esse, é fazer com que eles sejam 2 homens bons e felizes, né? Que sorte que vocês tiveram, tanto eles como tu e teu muito marido, maior, né? muito maior a nossa sorte, posso te dar certeza. Coisa linda. E assim, pra gente encerrar essa história tão inspiradora que é a tua história, como é que foi a separação do casal pra eles? Assim, não foi fácil. Houve muito sofrimento. Como acho que qualquer divórcio não é bolinho, Sim, né? Não é bolinho. Pra nenhuma criança, né? E pra nenhuma criança. Enfim. Mas a gente conseguiu conduzir da melhor forma possível. Não foi fácil o período que eu passei tentando me reestruturar com eles, né? Muitas vezes eles disseram coisas e abriram coisas do sofrimento deles que muito me fez sofrer. Eu acho que não teve coisa mais sofrida na minha vida, porque não foi o término do casamento, foi enfrentar isso com eles. Mas não teve nenhum tipo de discussão, ou ato violento, ou incompreensão de nenhuma das partes. Então teve muito boa vontade minha e do meu ex-marido. E hoje a nossa vida está 100% organizada. Então hoje os meninos realmente têm uma guarda compartilhada.
Meu ex-marido fica com eles toda terça de noite, toda quarta de manhã, toda quinta de noite, toda sexta de manhã, leva no futebol, faz tarefa, faz tudo. Super participativo. Não, total. E isso trouxe a solidez, porque realmente eles precisavam ter essa certeza que o pai era ponta firme e não ia sair. A mãe eles sempre iam ter, né? Claro. Então eles precisavam dessa força, né? Eu lembro da gente ter se aconselhado com psicólogos, que eu acho que foi fundamental pra gente entender como transmitir as informações, né? E dar pra eles sempre essa certeza, ó, a gente não é mais um casal, mas quem é o pai, quem é a mãe, e isso ninguém vai destruir, né? E a gente tem visto como isso tá tranquilo, e a gente vê isso de diversas formas. A tranquilidade com que eles estão levando as coisas na escola, a maneira com que eles se comunicam. Por exemplo, teve um trabalhinho escolar no final do ano passado que queriam que o Israel, que é o de 8 anos, o menor, desenhasse a casa dele. Daí ele se pegou um pouco, a professora viu, daí ele olhou para a professora e disse, eu vou fazer 2 casas. E a professora faz isso, daí ele fez 2 casas direitinho, uma com o pai e uma com a mãe, e todas com o mano. Então, assim, essa construção já estava sendo feita, tu entende? Então, assim, a partir do momento que a criança representa para ti aquilo, ela tá resolvida. E ao mesmo tempo que, claro, eles sofreram no processo, esse medo daquela promessa de família que não foi cumprida, né? Era uma promessa que não foi cumprida. Então, à medida que isso foi se resolvendo, eles entenderam, não, a promessa está sendo efetivada, mas de outra forma. Eles relaxaram e hoje está bem tranquilo. Né? E a vida real? Vida real, é. Vida real é assim. Eu falo para todo mundo e eu sou grata ao meu ex-marido por vários motivos. Nós fomos casados 14 anos, então não era um relacionamento curto, né? Sim. E é por ele que eu me tornei mãe e é por mim que ele se tornou pai. Esse é um elo que nunca vai acabar. E enquanto a gente continuar com eles como foco, perfeito. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando contigo. Que ótimo, mas é uma delícia Que falar, delícia, né? É uma delícia falar. Então vocês podem comentar se vocês quiserem mais Kelly, mais essa história deliciosa. Comenta lá que daí a gente faz uma segunda entrevista com ela. Tá bom? Tá bom. Obrigada pela tua Imagina, disponibilidade. Obrigada pelo convite. Por ter vindo. Adorei. E muito amor pra essa família linda que tu construiu. Tá Obrigada, bom? muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.